Tomara que tudo de bom te aconteça, tomara que seja verdadeiramente um dia novo, promissor, e os jornais locais hoje trazem essas manchetes. Os jornais locais trazem essas manchetes. Polícia, o Jornal da Cidade, polícia prende em Poços acusados de fraude contra o Banco do Brasil. Uma coisa realmente que tomou a atenção de todos nós ontem, tentando entender o que estava acontecendo, né? E depois as explicações foram chegando e a gente mais ou menos entendeu aí essa fraude, que não é uma fraude local, não é? Na verdade é uma ramificação de algo que vinha acontecendo no Brasil. Haja vista que a ação partiu da Polícia Civil de Brasília. Então, foi descoberto esse braço aqui em Poços de Caldas, de acordo com informações da Polícia Civil. E o Jornal da Mantiqueira também abre espaço aí para esta manchete. Empresário de Poços presos em operação que tenta debelar aí um esquema envolvendo o Banco do Brasil, a instituição e funcionários do Banco do Brasil em propina, em desvio de verba. Também ali na foto maior da capa do Jornal da Mantiqueira, a preocupação de comerciantes com o nível de água da represa Bortolã, que, apesar de parecer o contrário, começa a dar sinais de baixa no seu volume. Ok? E outros assuntos também do esporte que merecem a sua leitura do Jornal da Mantiqueira no dia de hoje. Que tudo de bom te aconteça. Nós temos os horários alternativos desta edição de agora, às 15 horas, também 23 horas e 30 minutos, e ainda todo o áudio do programa sendo reproduzido na MAC Rádio a partir das 15 horas. Para o programa de hoje, vamos falar um pouquinho desta lida nossa de todo dia, do jornalismo, não é? Do ofício de informar, e por isso que o nosso convidado, mais uma vez, atendendo gentilmente ao nosso chamamento, se a minha memória não falha, é a segunda vinda dele como entrevistado aqui no Jornal do Sul de Minas, e por isso nós estamos felizes em poder receber mais uma vez o jornalista William de Oliveira, que eu saúdo agora desejando um dia muito feliz. Seja bem-vindo, William. Obrigado, Pedro. Para mim sempre um privilégio, né, voltar a essa casa que fiquei por tantos anos, e participar do seu programa realmente é uma distinção, e eu agradeço o convite. A gente que agradece aí o prazer de ter um amigo aqui junto à bancada do Jornal do Sul de Minas, e eu fiquei na dúvida, eu fiquei sem saber se eu anunciava como jornalista, como professor, como comunicador, como assessor de imprensa, não é? O que te deixa mais confortável, William? Não, eu acho que a minha profissão mesmo, eu sou jornalista, né? Aquilo que eu acho que me formei em jornalismo, então eu acho que é a profissão que mais vamos dizer, que mais me representa, vamos chamar assim, né? Eu acho que o jornalismo é uma atividade importantíssima, cada vez mais, nesse mundo tão diversificado, tão múltiplo, tão difícil de decodificar, de entender, né, Pedro? Então o jornalismo acho que me representa, porque eu sempre busquei, durante a minha vida toda, tentar entender o universo, né? Que hoje cada dia é mais multifacetado, mais complexo. Então isso me agrada bastante. É claro que as outras atividades de comunicação que eu exerço, ou já exerci como publicitário também, como profissional na área de marketing, como professor universitário, mas professor universitário tentando repassar algumas das coisas que aprendi ao longo dessa carreira minha de mais de 30 anos, os jornalistas e publicitários que estão aí em formação, né? Mas acho que o jornalismo me representa mais. Você mencionou aí a sua atividade como professor universitário, que ocupa já mais de 2 décadas. Sim, da sua vida na área de jornalismo. Certo. Né? Eu fico aqui pensando, William, diante do quadro que nós estamos assistindo em nível de Brasil, né, com demissões, com cortes, enfim, com dispensas não muito justificáveis do corpo jornalístico como um todo. Como que vocês e seus colegas de faculdade, de magistério da faculdade, não é? Como que vocês animam os pretensos jornalistas diante de um cenário que sabidamente não é dos mais favoráveis para a classe?
Olha, Pedro, na verdade o jornalismo é a busca pela verdade da informação. Então não adianta você, como professor universitário, tentar, vamos dizer, disfarçar e maquiar uma situação que ela ainda existe. Então você, em contato com seus alunos em formação, a realidade ela é clara, nua, transparente, está aí para todo mundo ver. E é claro que você motiva, ou tenta pelo menos motivar os seus alunos, justamente para dizer a eles que continua sendo importante, apesar das tecnologias, apesar de todo o universo que a gente vive de mutação, de mudanças, continua sendo o mais importante em qualquer empresa jornalística, em qualquer atividade de comunicação, em qualquer empresa de qualquer ramo, mas falando especificamente do jornalismo, continua sendo o mais importante aquele profissional que está aí. O ser humano continua sendo o mais importante. Então, o ser humano hoje, ou o profissional na área de comunicação, ele tem que se capacitar cada vez mais, se qualificar ainda mais. Num mundo incrível, né, que você tem que ir justamente ao contrário do que o mundo está pregando. Enquanto o universo está pregando uma ideia de que a embalagem é importante, que você tem que fazer textos curtos, que a coisa é mais... que é claro que a gente sabe desse universo, mas o conteúdo, aquele profissional de comunicação que está por detrás das câmeras, né, por exemplo, aqui na sua equipe de trabalho, desde a mais simples funcionária até o profissional como você que está à frente das câmeras, as empresas têm que cuidar desse profissional e o profissional por si só também tem que se capacitar e qualificar cada vez mais. É a única forma de você vencer os desafios. Então, não adianta. No mundo cada vez mais onde parece que nós estamos num mundo onde o conteúdo é dispensável, é justamente o momento onde o conteúdo é o que mais vai fazer a diferença, né? E que fique bastante claro que eu não sou jornalista de formação, né, ao contrário do William de Oliveira, mas apesar de já ter muito tempo de janela, na verdade, não sou jornalista de formação. E diante dessa dificuldade que nós estamos abordando, William, do trabalhar mesmo do jornalista, né, nos veículos que estão cada vez mais enxutos e mais enxutos e mais enxutos, você consegue perceber uma tendência do aluno querer se formar como jornalista, mas para atuar de forma segmentada, como, por exemplo, assessor de imprensa. Aqui eu tenho uma assessoria de imprensa que vai me garantir um salário razoável e eu não vou ficar me indispondo com situações adversas. Eu acredito o seguinte, é incrível, porque eu já dei essa matéria, inclusive, na faculdade, assessoria de imprensa, né? E é interessante porque as pessoas, o aluno geralmente, ele não se interessa muito, em sua maioria, o aluno de jornalismo, eu fico com a impressão que por assessoria. É assim, não, mas isso aí não é ser jornalista. Exato. Isso me deprecia um pouco. Na verdade, o aluno tem essa consciência, muitas vezes, de que a assessoria de imprensa é uma atividade menor, e que ele não deve se envolver, porque, afinal de contas, você participar de uma comunicação de uma empresa, você vai em contra, porque o jornalismo ele tem essa função de passar para a sociedade os problemas, as mazelas, e enfim, e o capitalismo, essas coisas todas, né? Então, isso realmente existe. O aluno não é muito interessado na assessoria de imprensa. E eu costumo dizer, na verdade, nós estamos num universo capitalista e não adianta, e é importante sim a atividade do assessor de imprensa. Por quê? Porque o assessor de imprensa ele vai fazer essa relação entre a empresa e os seus stakeholders, que a gente chama, né? Todas as suas, o seu acionista, os clientes, o público interno, enfim. Então, é muito importante ter um assessor de imprensa, porque é ele que vai buscar, de uma maneira, da sua atividade, de tentar facilitar as atividades de comunicação tão importantes, né, Pedro? A gente que é profissional de comunicação, eu falo que o engraxate está preocupado com o sapato, né? Claro. E a gente que é profissional de comunicação, a gente está sempre preocupado em como fazer a comunicação chegar de uma maneira clara, transparente, sincera, verdadeira e principalmente humana, né? A gente passa por períodos aí onde a gente tem que, você aqui nas suas atividades, onde você tem que dizer tantas notícias ruins, tantas mazelas, tantos problemas que a população passa, ainda mais nesse país onde a gente, infelizmente, não tem, desde lá dos seus altos cargos até aqui embaixo, a gente não tem realmente uma seriedade, uma qualificação, a gente está falando disso, mas a gente tem que tentar ver se a gente consegue atenuar e amenizar as situações, né? Então, eu acho que o assessor de imprensa também tem a sua função, tem a sua importância, e se ele conseguir fazer bem o seu trabalho, eu acho que ele vai facilitar as relações entre a empresa e seus diversos públicos. E em muitos casos, o assessor de imprensa, ainda que sejam funções distintas, não é? Ambas dentro do jornalismo,
mas muitas vezes ele acaba sendo ombudsman também. Né? Ele ouve as reclamações e tenta explicar o lado empresarial, né, William? Na verdade... Você tem sido ombudsman. Hoje eu represento, na verdade, eu falo que eu represento a Circulare como empresa de transporte coletivo e o DEMAI como empresa do sistema. Fazem meio que ser um ombudsman dessas situações. E é muito interessante que às vezes as pessoas chegam para reclamar, e eu acho que é isso mesmo que as pessoas têm que fazer, reclamar, falar, sugerir, enfim, tanto na área de transporte coletivo, quanto na área de abastecimento de água, afinal de contas são clientes, o consumidor tem que buscar os seus direitos realmente assegurados, e eu tento fazer da melhor maneira possível esse trabalho de buscar mostrar para a população que todas as empresas, ambas as empresas onde eu represento, têm uma seriedade, porque se não fossem sérias, sinceramente eu não estava junto. Porque se eu não enxergo numa empresa uma seriedade, para que eu vou defender aquilo que eu considero indefensável? E é interessante porque às vezes as pessoas começam a reclamar e eu misturo os canais, né? Eu brinco. A pessoa fala, quero reclamar, não sei o quê. Eu falei, mas é ônibus ou água? E aí às vezes a pessoa fala, não, mas o ônibus está passando, não, estou reclamando da água. Ah, bom. Então, mas eu acho que é essa função mesmo, a gente representa e tenta fazer da melhor maneira possível essa circulação de informações entre, tanto aí na casa do DEMAI quanto do transporte coletivo, que hoje, inclusive, tem uma etapa importante, não dentro do transporte, mas também dentro do transporte, que é a mobilidade urbana hoje na URCA, né? A partir das 19 horas. 19 horas. Eu acho que é um momento importante. Presumidamente, os gestores dessa audiência pública já estão entendendo que vai ter um grande público. Perfeito. Por conta disso, ela vai acontecer no Teatro Benigno Geiger, né, lá na URCA, o Teatro da URCA, e não nas dependências da Câmara, como costumeiramente acontece com outras audiências públicas. Eu sempre, e já perguntei isso para alguns vereadores que aqui estiveram, que resultado efetivo as audiências públicas deixam para a população? Porque elas não podem se prestar apenas a discussão, né, de um lado, de outro, e aquilo se torna efervescente no primeiro momento e depois ninguém mais se fala. Principalmente o excesso, né, de audiências públicas. Eu acho que o excesso de audiências públicas, quando você tem um número excessivo de audiências públicas, você acaba diluindo, né, a função de uma audiência pública. Eu acho de suma importância que tenha audiência pública, mas não talvez no número de audiências que são feitas. Então qualquer coisa hoje vira audiência pública. E a audiência pública é uma etapa muito importante dentro do processo democrático, porque ela vem ao encontro daquelas questões das políticas públicas, não é? Então a audiência pública é fundamental. E hoje, Pedro, eu acho que mais do que talvez essa questão da audiência pública, hoje é uma atividade mais da prefeitura do que do legislativo, né? Então é mais uma apresentação do plano de mobilidade urbana, né? Então eu acho isso importante a população realmente participar e entender. Na área do transporte coletivo, se me permite só falar rapidamente daquilo que eu penso, né? Nós precisamos discutir o sistema de transporte coletivo, né? Não é discutir a concessionária, como todo mundo fica colocando, porque se não mudar-se o sistema, não adianta mudar a concessionária, né? Então você precisa entender, ou a gente precisa entender, hoje no plano de mobilidade urbana talvez isso esteja claro, explícito, espero, o sistema de transporte coletivo é que está em discussão. Por quê? Porque a concessionária ela é uma prestadora de serviço, então pode mudar a concessionária. Se o sistema for o mesmo, não sei se as coisas se resolvem na maneira com que a população entende e que a empresa também entende. Hoje a grande dificuldade é equacionar uma situação muito clara e transparente, que é um custo de uma tarifa onde o cidadão possa pagar e que essa tarifa possa cobrir os custos da empresa. Quer dizer, então é esse equilíbrio que eu acho que é importante. Além de toda a questão das gratuidades e tal, mas eu acho que é essa equação que muitas vezes no país não é uma questão local, é uma questão nacional, onde está tendo essa dificuldade de equacionar. Por quê? Porque tudo hoje é mais difícil na área do transporte coletivo, né? Você tem aí o Uber, você tem você tem mototáxi, você tem vans, você tem uma série de coisas que acabam por fazer com que o número de passageiros pagantes seja bem menor do que foi há décadas atrás.
E o plano a ser apresentado logo mais no Teatro Benigno Gaica foi desenvolvido pela Universidade de Itajubá. Um IFEI. A gente quer acreditar que venha vindo coisa boa por aí. Sim. Não é? Porque realmente, em alguns aspectos, a mobilidade urbana em Poços de Caldas é extremamente deficitária, ou deficiente, melhor dizendo. Porque tudo em Poços de Caldas converge migra para o centro, né? Então é como se você tivesse ali um desaguar no centro da cidade. Então hoje os problemas da área central são muito difíceis de ser equacionados. Porque a parte física, né? O físico do centro da cidade não vai expandir. Exatamente. Né? O centro da cidade não vai aumentar. É. Ele vai ter que receber de maneira inteligente o aumento dessa demanda toda, de veículos, de pedestres mesmo. Sim, né? a própria estação, né? As pessoas chamam de terminal, mas não é, né? Aquilo é uma estação de linhas centrais, né? Da estação. Se é viável a continuidade daquilo, pois se não é. Como é que vai equacionar isso? Porque as pessoas falam, por que não expande a estação? É porque, na verdade, tem toda uma situação ali de patrimônio, né? De situação onde meio ambiente mesmo, cara, está em cima de um rio. Não é? Então, e aí tem a história do transporte coletivo, da questão do monotrilho. Parece que o prefeito Sérgio tem a intenção de colocar dentro da planilha aí da concessão, né, da licitação. Eu confesso que estou curioso todos nós, né? Para conhecer o plano de mobilidade urbana que será apresentado hoje a partir das 19 horas. Nós temos um primeiro intervalo, vamos chegar daqui um pouquinho de volta com o jornalista William de Oliveira. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas, quando estamos recebendo, eu não vou falar aquele rosário todo de atividades, né? Vou me resumir apenas ao jornalista. Você sabe que é engraçado isso, Pedro? Uma vez, só para comentar, um amigo meu tinha chegado dos Estados Unidos, ele falou, o que você está fazendo? Eu, estou fazendo isso, aquilo, aquilo outro. Aí ele falou assim, eu sei como é que essas coisas, também já fui pobre. Ele disse isso? Tá. Ou seja, a pessoa que tem muita atividade, né? Faz todo sentido. E estou aqui com enorme satisfação recebendo o jornalista William de Oliveira. William, você com essa trajetória muito consistente, né, dentro da faculdade, né, como professor, eu não posso deixar de lhe perguntar qual que é o seu olhar particular, o olhar da instituição, dos seus colegas, acerca dessas notícias que a gente tem recebido vindas do Ministério da Educação. Olha, Pedro, eu costumo dizer, não é eu, né? Eu acho que a gente tem quase que um consenso nacional, pelo menos dos educadores, não só porque somos educadores ou que trabalhamos, né? Eu acho que toda pessoa, na verdade, é um educador, né? Você aqui, no seu programa, você é educador, as pessoas que exercem as atividades profissionais nos mais diversos segmentos são educadores quando respeitam a ética, quando praticam honestidade, quando tentam se qualificar. Então, quando você vê a educação, que é o ponto-chave desse país, com essas mudanças todas no Ministério da Educação, com todas umas propostas que você não consegue tentar entender, porque, apesar de tudo, a gente está eu ministro aulas no curso superior, E numa faculdade particular? Eu cada vez entendo mais que a educação mais importante no Brasil é a educação de base. Porque quando você recebe um aluno na faculdade, já no curso superior, ele já veio com uma série de situações que ele já viveu desde a sua tenra idade, né? Desde os bancos iniciais escolares. E aí, quando ele chega para se apresentar para você, aquilo que você recebe já é o produto quase, né? E você não tem muito o que fazer, principalmente porque as faculdades, tanto particulares quanto as universidades, elas já têm um número de alunos bastante alto muitas vezes. Então você não consegue, às vezes, por mais que você queira, e às vezes a gente até consegue, fazer um atendimento muito personalizado. Então você já recebe o aluno já formado quase, né? Já em formação de muitas situações. Então não é de hoje que a educação no Brasil não é prioridade.
principalmente essa educação de base, né? Então, enquanto as pessoas estão muito preocupadas com essa história da universidade, eu acho que a gente tem que se preocupar e focar naquilo que é fundamental para o país, que é a formação da criança, a formação do jovem lá embaixo, porque, como dizia Rui Barbosa, né, educai as crianças, educai os jovens para não ser preciso e necessário punir os homens. Então, acho que a educação começa lá embaixo. Acho também que ao longo do tempo, e aí eu concordo com algumas ações, é claro que a gente precisa raciocinar e refletir muito até que ponto elas estão sendo muito extremistas, que é a questão das universidades que às vezes também foram relegadas a muitas situações e se tornaram realmente uma farra, né? Então muitas universidades... O termo usado é balbúrdia. Porque você pega as universidades estaduais, é diferente. Se você pegar uma Unicamp, uma USP, que são universidades estaduais, elas são diferentes em muitos aspectos das universidades federais, pelo menos pelo aquilo que a gente nota. Agora, aqui também é necessário que você separe o joio do trigo, que você tenha uma ideia, que nem tudo aquilo que se mostra é realmente a representatividade de uma universidade federal. Então, é preciso ter muito bom senso para tentar realmente falar, olha, isso aqui está demais, isso aqui, essa universidade está assim. Então, são casos muito específicos. E essa história, por exemplo, às vezes a gente fica falando das políticas de cota, mas é legal essa política. É difícil e é discutível, porque quando você coloca um aluno pela cota, quando ele chega na universidade, ele vai competir com alunos de outras formações, que geralmente são formações mais sustentáveis, em linhas gerais. E o aluno não consegue competir, porque tudo aquilo que ele aprendeu ou não aprendeu vai fazer diferença ali. E aí ele não consegue acompanhar o ritmo. E muitas vezes ele desiste, muitas vezes ele larga a mão, muitas vezes ele não consegue. Não basta só colocar o aluno. Não basta. No Brasil a gente tem uma coisa muito interessante nesse país, que é de vez em quando a gente tem uma ideia assim de falar, vamos fazer esse país ser que nem de primeiro mundo. Então pega uma lei qualquer que está lá, não, agora nós vamos fazer tal coisa, e aplica-se no país. Não é assim que funciona, né? Porque nós não temos, quisermos ter estruturas que pudessem adaptar essas leis. Mas no Brasil não, a partir de amanhã todo mundo é feliz. Que jeito? Como? De que forma? Então nós improvisamos demais. Então a educação deveria ser fundamental como base de governo de todos os governos, estaduais, municipais e federais. Nem sempre ela é enxergada dessa maneira, porque da educação você tira tudo. Você tira a saúde, você tira o esporte, você tira todas as outras formações. Sem educação, sem essa educação. Ainda pegando o gancho do que você nos disse agora sobre a importância da educação de base, que é inquestionável, o que está sendo propalado, aí não sei se tem consistência isso, é que esses pretendidos cortes nas universidades federais de verba, que essa verba cortada se destinaria à educação de base. Uma coisa justifica a outra? Eu enxergo assim, né, Pedro? Se a gente pensar, por exemplo, no governo que entrou aí agora e tal, eu acho que é cedo ainda para algumas análises, que as pessoas já chegam à conclusão de que é ruim, de que é péssimo, que é bom. Agora, é claro que o cartão de visitas desse governo que se iniciou não é apresentável. Se você pegar o cartão de visitas que nós tivemos, pelo menos aquele que sai na mídia, é claro que tem muitas ações, talvez, que não são tão propaladas também pela mídia. Mas, realmente, essas situações que você coloca, é difícil você determinar, porque será que realmente serão aplicadas? Será que é isso que nós estamos fazendo? Quer dizer, eu acho que, eu penso assim, que nós estamos num país, num estado, nos municípios, sem planejamento, né? A gente tem governos muito reativos, quando na verdade a gente tinha que ser proativo. Não adianta você, de uma hora para outra, você acorda de manhã e fala, agora eu vou fazer tal coisa. Não funciona, não é assim que eu acredito que se possa fazer coisas realmente fundamentadas. Então, para mim é sempre um improviso, sempre, não, tira daqui, pega lá, e parece que é uma coisa muito fácil de se fazer, e não é assim que deveria funcionar. Enfim, em todas as instâncias que a gente observa nesse país, há muito desse jeitinho brasileiro que a gente já está acostumado, que por um lado muitas vezes é importante, porque é criatividade, mas a gente vive sempre quase de improviso. Vamos fazendo as coisas na base do improviso. Sinceramente, não é um bom caminho para aquele país que se tenta preparar o futuro, né? Infelizmente, eu não acredito, Pedro.
em qualquer situação propalada de que tira daqui, põe lá e isso vai resolver. Não acredito. Verdadeira ou não, essa história de corte nas universidades federais acabaram proporcionando aí uma manchete do Jornal da Mantiqueira, acho que de terça-feira, né, dando conta de que já estão ocorrendo cortes no campus da Unifal aqui em Poços de Caldas, corte de verba mesmo, de bolsa, de demissões de funcionários. Então, se é verdadeiro ou não, né, eu acho que o jornal não seria prematuro de colocar uma manchete dessa, se realmente isso não estivesse acontecendo. Não, mas eu acredito que isso possa ser verdade, porque no sentido de que parece que o problema agora é a Universidade Federal. E aí vai com tudo para cima da Universidade Federal e aí corta-se de todas as universidades. Não importa se uma faculdade, uma universidade é diferente da outra, se tem ramificações diferentes, se tem outra proposta. Não, vai cortando de todo mundo. Quer dizer, a lei vale para todas e já passa o corte, quando não deveria ser dessa forma. Cada caso é o caso, cada situação é uma situação. Então, continuamos assim, né, improvisando demais. E acho que dessa maneira a gente não vai fazer um país, um estado, um município diferente. Acho que a gente vai continuar errando demais, né? Concordo plenamente quando você diz que fica a sensação de que nós estamos sem um cronograma de ações, né? O pessoal começa o dia, bom, o que nós vamos fazer hoje? Não é? De que maneira que nós vamos agir hoje? A impressão que fica a nós é essa, que falta realmente um organograma, né, de planejamento mesmo. Falta aquilo que a gente sempre diz, né, às vezes, e aí não é nada, vamos dizer, segmentado, nem nada que se possa... Então, falta inteligência, né? Inteligência é a capacidade que difere o homem do animal, porque o animal ele tem aquilo que a gente chama de input e output muito perto. Então, se você colocar um hamster e um alimento, ele vai comer rapidamente o alimento. É o que acontece, por exemplo, só numa comparação, no estupro, né? O estupro é aquele sujeito que pensa como animal. Ele vê uma mulher, ele está com desejo, não importa, ele pensa rapidamente naquilo. E o que nos difere como seres humanos é a capacidade que a gente tem de analisar antes de tomar decisões. E muitas vezes nós somos, no mau sentido da palavra, animais, porque a gente acaba agindo pelos impulsos. Então, isso não é uma boa alternativa de quem está governando. Agir por impulsos, agir porque analisou rapidamente e tem que tomar uma decisão rápida. Não é assim que deveriam funcionar as coisas. É preciso ter um corpo, eu falo isso de uma maneira muito tranquila e na base da sustentação das coisas, é que a gente tem que ter inteligência. E inteligência pressupõe análise, inteligência pressupõe planejamento, que na sua base teórica da palavra planejamento significa ter objetivos, metas e estratégias. Se você não tiver objetivo, nem meta, nem estratégia, você não faz planejamento. E será que nós estamos tendo objetivo? Será que a gente está fazendo as coisas com metas, com coisas planificadas? Será que nós estamos fazendo com as estratégias corretas? Não sei, é muito discutível nesse país, né? Infelizmente. Nós temos mais um breve intervalo chegando. Reforço o convite para você continuar conosco. Vamos voltar daqui um pouquinho com o jornalista William de Oliveira. É já já. Muito bem, estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Poços com a edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Presença ilustre do jornalista William de Oliveira. William, exatamente quanto tempo já de aulas no curso superior? 20 anos. 20 anos. 20 Você anos. consegue perceber a diferença no perfil dos formandos ao longo desses 20 anos? Pedro, até em termos de perspectivas de cada um. É difícil você generalizar, né? Mas eu acho que a gente acompanha, né? A faculdade, ela acompanha de alguma maneira, ou tem que acompanhar, ou enfim, o que está acontecendo eu gostaria de entender mercado, isso, né? Esse acompanhamento. E é complicado isso mesmo, porque essa sensação de que nós temos que ser rápidos, né? O Zygmunt Bauman, que é um
que é um filósofo que nos deixou, já é até saudoso, mas ele falou muito desse conceito da modernidade líquida, né? Que hoje tudo é líquido, não tem nada que se firme, nada que é concreto, né? Tudo escapa pelas nossas mãos e é muito rápido. Então eu acho que verdadeiramente nós entramos nesse universo da rapidez das coisas. Né? Eu até brinco num texto meu que rapidez não significa happy days, né? As coisas não são dessa forma. Então, hoje as pessoas têm uma ideia de imediatista muito grande. Então, há, às vezes, no aluno uma ansiedade de já fazer as coisas, de já praticar as coisas, de já ir para o mercado, de já começar, no caso do jornalismo, no caso do publicitário, já começar a fazer campanhas, no caso do publicitário, no caso do jornalismo, já escrever, já ir para frente das câmeras, já fazer reportagem. E não é assim que deveria funcionar. É preciso que as pessoas se conscientizem que não dá para cortar caminhos, não dá para pular degraus, né? A gente tem uma história e tem um universo de aprendizado que depende de uma série de situações para você se tornar um bom profissional. Não se faz um bom profissional do dia para a noite, ninguém corta caminhos sem perda, sem consequências. Então, às vezes, eu enxergo no estudante de hoje um certo imediatismo. Ele já quer ser porque hoje está muito em moda, né, os famosos youtubers, né, que também eu acredito que ao longo do tempo vai havendo uma seletividade, as coisas vão voltar a ser aquilo que eram, porque não adianta, eu sempre falo isso, não adianta nada sem conteúdo. Embalagem é boa, mas dura muito pouco. Né? Tanto que você observa, você que também tem várias atividades, uma delas é a música, que faz parte do seu universo, e aí a gente ouve você cantar com muita propriedade, com muita emoção e com muita história, né? Não se torna cantor de um dia para a noite. Então você observa na própria música, né, que esses cantores chegam e já somem. E que continuam sendo os eternos, aqueles todos dentro da música internacional ou da música nacional, aqueles que fizeram algo de maior consistência. Né? O resto vai passar aí, que me perdoe, mas vai passar rapidamente tudo aquilo que a gente observa aí. Então, eu continuo dizendo para os meus alunos, tome conta do seu conteúdo, cuidado com a embalagem, ela é perecível, ela passa muito rápido, então você tem que cuidar do seu conteúdo. Mas é claro que não é fácil você contrapor aquilo que está sendo encaminhado pela mídia, por todos os sistemas. Não, tem que ser rápido, tem que fazer. E aí perde-se, por exemplo, no caso do jornalismo, a fonte. A fonte é a credibilidade da notícia, tanto que as pessoas às vezes perguntam, aí o fim do jornalismo impresso, né? Esse dia eu estava conversando com meu amigo Rui, do Jornal da Mantiqueira, no Papo num Café. Ele diz o quê? O Rui diz aquilo que eu também partilho. Ele fala que o grande concorrente do jornalismo impresso, e que é positivo até que a gente possa passar por uma fase, que é o fake news. Né? O fake news, trazido aí principalmente pelas redes sociais, enfim, e comprado até por veículos de comunicação, ele passa por um processo muito complicado, mas hoje as pessoas estão voltando a acreditar que o jornalismo impresso, ele é base de sustentação, porque está escrito, deve ter, ou deveria ter, ou possivelmente tenha, credibilidade na pauta, na questão de aplicar aquilo que o jornalismo apregoa, que é pesquisar, analisar, antes de publicar. Então eu acho que, por exemplo, se pegar os Estados Unidos aí só como base, os grandes jornais continuam existindo. Mal ou bem, eles continuam existindo. O New York Times, o Washington Post, enfim, e os jornais americanos das suas cidades continuam existindo. Por quê? Porque a credibilidade e a fonte e a fidelidade à verdade continuam, ou pelo menos, na maior parte das vezes, são base do jornalismo bem feito. Então, eu acho que não vai se ter, realmente é claro, as mídias vão mudando, hoje você tem a convergência de mídia, né, vai tudo quase para a internet, mas o jornal impresso ainda tem a sua lida, ainda tem gente que gosta e que curte, e esperamos que realmente não termine, eu não acredito, até porque quando chegou a televisão falou-se que ia acabar o rádio, essas coisas a gente está acostumado. Então provavelmente não aconteça, eu não acredito no fim do jornalismo impresso. Não. E qual que é a sensação de um professor universitário quando vê um ex-aluno bem sucedido na profissão que ele escolheu? A gente fica muito feliz, porque vários alunos, inclusive meus, né, a gente
vai passando o tempo e eles vão vindo aí assumindo as funções que a gente às vezes fazia. E é muito legal que isso aconteça, né? Essa renovação, esse novo oxigênio. E eu fico muito feliz quando vejo alunos meus em determinadas áreas do jornalismo. E eu continuo dizendo, cuidado, tome muito cuidado, porque a coisa não funciona. Uma vez eu ouvi uma aluna minha comentando futebol. E aí, passado aquele comentário na rádio, eu liguei para ela e falei assim, você entende futebol? Você estudou futebol? Você sabe realmente o que você está falando? Né? Você sabe o que é o impedimento? Então eu vou te dar um cartão vermelho. Porque o que você está dizendo aí não tem absolutamente nenhum conteúdo, com todo respeito. Ah, não, mas foi uma oportunidade que me ofereceram. Cuidado. Cuidado para não queimar o seu filme. O seu filme, porque às vezes os veículos de comunicação não estão preocupados muito com isso, né? Infelizmente. É preciso que eu sempre falo para todos os empresários de comunicação, é muito importante que existam empresários de comunicação, porque são eles que sustentam os seus custos, são eles que têm uma folha de pagamento, são eles que fazem a roda girar. Mas o elemento fundamental, a mão de obra, é aquele cara que está, desde o mais simples funcionário até aquele cara que está na apresentação, aquele cara que está atrás das câmeras. Esses são os profissionais que são valores, porque tecnologia, uma nova câmera, um novo chip, um computador, isso se não tiver alguém para mexer por detrás e para entender essa tecnologia e para decodificá-la, não adianta nada. Então, continua sendo, graças a Deus, o grande instrumento de comunicação, o profissional. Então, aos empresários todos de comunicação da cidade, eu compreendo muitas vezes que eles tenham custo, que têm folha de pagamentos, que têm uma série de situações que eles precisam cumprir. Mas cuidado para não perder, dentro desse sistema tão complexo de que vão descartando, cuidado para não perder bons profissionais. Me permita aqui, William, fazer um adendo de utilidade pública que chegou pelo nosso telefone 3721-6955. A dona Lúcia está solicitando um empréstimo, não sei por qual período, de uma cama hospitalar. Se você puder colaborar, por gentileza, anote o telefone que eu vou dizer agora, ou os telefones que eu vou dizer agora, é o 3722-6963, o telefone é bem fácil, 3722-6963, ou ainda o celular, 99942-6963, o final é o mesmo, 99942-6963, de repente está servindo até de estorvo aí, né, uma cama hospitalar que você tenha na sua casa, então faça esse empréstimo, ou até mesmo uma doação, se for o caso, para a dona Lúcia, 3722-6963. William, você em termos locais, por que eu estou perguntando isso? Porque nós vimos essa semana agora, inclusive com matéria aqui na TV Poços, uma nova emissora chegando no espectro da frequência modulada em Poços de Caldas. Aliás, o jornalismo da TV fez uma bela matéria, não é? E em dias atuais, isso é para ser muito comemorado, né? Chegada de uma nova emissora. Ah, sim, eu acho que sempre quando abre um espaço aí, onde os espaços estão fechando, de repente você vê um novo espaço de comunicação sendo aberto, é sempre importante. E aí você analisa, né, principalmente quando você assimila profissionais da própria cidade, quando eu sei que hoje as redes são tecnológicas, tem muita coisa funcionando em termos de satélite, muita programação feita e tem coisas muito boas feitas no Brasil. Que legal que elas possam ser retransmitidas assim, mas essa valorização do elemento local, essa valorização dos profissionais locais, eu acho isso de fundamental importância. Não basta só abrir um espaço de comunicação, mas que ele possa assimilar aí esses profissionais de comunicação que estão se formando, ou que estão em formação, ou aqueles que já têm uma carreira dentro da comunicação. Eu acho isso muito importante. Que bom que venham aí com essas novas ondas e que elas possam ser realmente positivas para a sociedade, porque eu acho que, como falando daquela história da educação e da comunicação, né, da educomunicação, é que o profissional de comunicação, você que está aqui, Pedro, há tanto tempo fazendo o Jornal do Sul de Minas e outros profissionais da casa, enfim, a todo momento que você abre um espaço no microfone de uma rádio, de uma televisão, ou escrevendo para um jornal, você é um educador antes de qualquer coisa, porque aquilo que você fala, eu achei muito interessante essa história de você colocar uma utilidade pública
que é a função muito legal do jornalismo, que é levar aquilo que a população está necessitando, para ver se você conecta pessoas com necessidades e aqueles que possam ajudar. Essa é a função básica do rádio, da televisão, de conectar pessoas. Do veículo que não se presta a isso. A esse tipo eu acho muito importante. A Dani Marques, beijo para você, viu, Dani? Muito obrigado. Desejando um bom dia, parabenizando pelo programa, parabenizando pelo convidado. Muito obrigado, Dani. A honra é do Jornal do Sul de Minas em ter podido receber aqui o jornalista William de Oliveira, a quem eu estendo o meu mais profundo agradecimento por mais uma vez ter estado conosco aqui. Ô Pedro, eu queria deixar meu agradecimento a você, né, que a gente já partilhou tantos momentos importantes e estar aqui no seu programa, fazendo parte dessa sua profissão que há tantos anos a gente partilha desde a Rádio Cidade lá atrás. 30 e tantos anos já se vão aí, a gente continua como irmãos, né? Não só na amizade, mas naquilo que nos comunga, que é a comunicação bem feita, pelo menos a gente busca isso, uma comunicação que possa levar principalmente alegria para as pessoas. Eu acho que para mim é sempre um privilégio partilhar dos seus momentos profissionais e eu agradeço mais uma vez o convite, né, estendendo aí meu desejo de que a sua vida profissional e pessoal seja cada vez mais longa e duradoura. Que assim seja. O convite para a vinda do William aqui não foi casual, foi um convite proposital, porque nós precisamos deixar uma satisfação no ar aí, que a partir de segunda-feira, ou seja, hoje, o último dia desta versão do Jornal do Sul de Minas, que poderá voltar mais adiante numa roupagem nova, talvez até com um nome novo, mas hoje se encerra esta trajetória de 9 anos do Jornal do Sul de Minas. Eu acho que o telespectador, você, fiel há tanto tempo e todo dia às edições do Jornal do Sul de Minas, merece esta colocação nossa, merece essa satisfação. Portanto, hoje encerra-se esse ciclo chamado Jornal do Sul de Minas, para quem sabe mais à frente voltar numa outra roupagem, num outro contexto jornalístico. Desta forma, então, agradeço enormemente esse tempo que pude aqui permanecer, não esquecendo do grande gestor desse programa, que foi Fábio Zambrano, que aqui permaneceu por 7 anos e meio, 8 anos, e que me honrou muito, cedendo o seu lugar nessa bancada à minha pessoa. Deixo o meu muitíssimo obrigado a todos da TV Poços, meu muitíssimo obrigado a você e quem sabe o futuro nos una novamente numa outra roupagem conforme eu acabei de mencionar. Tudo de bom para você, muito obrigado e o nosso desejo sincero de plenitude e de felicidade para esse seu dia.